É conto ou é crônica? Venha comigo para ver a diferença desses dois. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje o nosso bate-papo vai ser bem rapidinho. Na verdade, vai ser um vídeo complementar ao vídeo que eu fiz anteriormente explicando a diferença entre conto, novela e romance. Porque vieram me perguntar, mas Adriana, onde que entra a crônica nisso daí? Qual é a diferença? Bom, antes de tudo, eu sempre gosto de lembrar aqui que a gente não tem que compartimentar e separar e não pode misturar. Nós já falamos disso aqui, que um bom texto pode sim misturar esses diferentes gêneros e você não precisa sempre classificar. Mas existem características muito particulares que diferenciam o conto da crônica, e é o que eu vou trazer para vocês aqui com alguns exemplos para ilustrar isso. Então, de um modo geral, a crônica, ela tem uma pegada jornalística. Ela vai falar de um tema da sociedade que pode fazer com que aquele leitor se identifique com aquilo ali, porque ele está vivendo aquele ambiente naquele momento. Crônicas existem desde muito tempo, mas no Brasil elas tiveram assim um grande alcance, principalmente na metade do século XX, onde você tinha nos jornais, nas revistas, grandes cronistas que, inclusive, muitas vezes a pessoa comprava aquela revista, comprava aquele jornal, comprava a manchete para ler aquele cronista favorito e ficava esperando aquelas crônicas semana após semana. E houve cronistas que ficaram anos, décadas trabalhando para os mesmos jornais ou revistas, trazendo aí cada semana um tema da sociedade para debater. E muitas vezes é muito comum que isso venha com uma pegada que pode ser de humor, ou de sarcasmo, de deboche. Muitas vezes a pessoa usa o próprio exemplo de algo que aconteceu, ou que ouviu falar, para a partir daí construir um texto interessante com aquele tema da sociedade e interessar o leitor. Então, é diferente do conto, onde você vai ter, como nós já vimos aqui, um conflito específico, é como se fosse uma fotografia daquele momento da vida de um personagem. Não há muitos personagens, algumas vezes pode até ter só o protagonista ou poucos personagens, e você vai ter um dilema, um conflito, e você vai contar uma história curtíssima, a partir daquele dilema, daquele momento, daquele conflito único do personagem. O que é diferente da crônica, que com essa ideia de trazer um tema da sociedade, ele vai contar uma historinha pessoal, ele vai dar uma opinião, ele vai dizer como é que não é aquele tema. Para que isso fique bem claro, eu vou falar de dois exemplos de crônicas que eu já trouxe aqui quando eu falei de 7 iscas para estimular a leitura. É um vídeo que eu fiz com o Henrique, e eu falei de 2 crônicas. Uma foi do nosso queridíssimo Lima Barreto, Queixa de Defunto, que é aquela história do defunto que está indo ser enterrado e escreve uma carta para a municipalidade para reclamar que ele foi humilde, ele sofreu na vida e esperava ter a recompensa do bom comportamento no céu, mas graças à municipalidade que deixa as ruas esburacadas, ele chegou todo machucado no céu e teve que ir para o purgatório. Então, dessa forma muito irônica, ele faz uma crítica à sociedade, e quem não se identifica com um serviço que não funciona, com uma municipalidade que não é presente? Então, com essa ideia jornalística, ele vai trazer esse tema. Mas é claro que também tem um elemento de um problema específico. Então você tem aí um elemento também da ficção, claro, e do fantástico. Outro, que esse sim é mais uma crônica clássica, daquelas que se fazia há muito no século XX no Brasil, principalmente segunda metade, nós temos aqui o Zuenir Ventura, e eu falei do texto Um Idoso na Fila do Detran. Eu dei muita risada com essa crônica. Na verdade, é ele dizendo que ele foi renovar a carteira do Detran, e que aí alguém fala, olha, aquele velhinho ali, aquele senhor tem preferência. E ele ficou procurando cadê o velhinho, e era ele. Então traz esse tema que todo mundo na sociedade pode encarar dizendo, puxa, agora é minha vez, fiquei velho, de repente eu precisei de óculos, de repente eu virei um senhor, e ele torcendo, não, eles vão dizer que eu tô furando fila, que não é comigo, porque no fundo ele não estava sabendo lidar com o envelhecimento. Então, a partir dessa temática, ele trouxe ali um elemento
do cotidiano, do Detran, para contar e trazer essa reflexão sobre o envelhecimento, o que é bem diferente de um conto. Por exemplo, um conto que é emblemático, que é um clássico, é Pai contra Mãe, de Machado de Assis. A gente vê que já é outra coisa, não tem essa ideia jornalística. É uma ficção, é uma história curta, onde ele tem um dilema, uma problemática. É um homem que ele vai deixar o filho na roda dos enjeitados, ou seja, ele vai abandonar o filho porque ele não tem dinheiro para cuidar daquele filho. Ele tá desesperado, mas ele não tem outra solução, até que ele recupera escravos fugidos. E ele tem a possibilidade de recuperar uma escrava grávida, com um senhor que é cruel, e ele poderia pegá-la e devolver para o senhor porque a recompensa era muito grande. E apesar dos escrúpulos, apesar dela estar grávida, era ou ela ou o filho dele. Então você tem esse dilema, você tem esse sofrimento, você tem esse momento único, esse conflito único, que é específico da crônica ficcional, que pode ser baseada em fatos reais, isso não muda o fato de ser ou não um conto, mas o conto Pai contra Mãe tá baseado ali em um elemento muito preciso, um conflito muito preciso e que não tem essa pegada jornalística que temos, por exemplo, em Um Idoso na Fila do Detran. E claro, grandes autores já fizeram essa mistura de crônica, conto, e deu muito certo. Agora, existem elementos que marcam os dois estilos e que é interessante a gente saber até na hora de ler um texto e ver como a gente vai digerir aquilo ali. Espero que tenha ajudado e contem pra mim qual é o seu conto favorito, qual é a sua crônica favorita. Deixem aqui nos comentários e caso vocês não estejam ainda inscritos no canal, se inscrevam. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau!